O tema do vídeo de hoje é: por que as boates gays desapareceram? Você já parou para se perguntar por que as boates gays desapareceram? Não? Sim, já? Você já se perguntou por que as boates gays desapareceram? Por que elas não existem mais? E por que hoje em dia só tem essas tais de festas temáticas que eu particularmente acho um saco? Então hoje eu separei aqui 5 razões pelas quais as boates gays deixaram de existir. Eu particularmente sinto muita saudade, porque quando eu era no jovenzinho, eu ia muito nas boates gays. Hoje em dia eu já não vou mais porque eu não saio de casa já, porque eu tenho quase 50 anos, então mesmo se me convidarem eu não vou ir em lugar nenhum. Eu acho interessante falar sobre isso, porque foi uma mudança que aconteceu e que provavelmente não vai mais voltar a ser como era antes, né? Então tem muitas boates gays que fecharam as portas forever e elas nunca mais vão reabrir. A primeira causa pela. Nossa, tô gritando. A primeira causa pelo desaparecimento das boates gays que eu separei aqui é a gentrificação. Olha só, vamos ver o que é esse termo gentrificação. Gentrificação nada mais é, vou explicar sem olhar. Gentrificação é quando os imóveis de uma determinada região se valorizam, fazendo com que as pessoas busquem mais esses lugares para morar e para estabelecer outros tipos de estabelecimentos comerciais. Então, muitos locais que antes ficavam essas boates gays valorizaram. E aí as pessoas começaram a aumentar, os donos desses imóveis começaram a aumentar o valor desses imóveis, tanto para venda quanto para aluguel. Então, muitas boates gays que não tinham um poder aquisitivo, que não tinham uma rentabilidade muito grande nesses locais, acabaram não conseguindo acompanhar esse crescimento populacional, essa valorização desse lugar, e acabaram tendo que fechar as portas. Então, uma das principais características que fizeram com que elas desaparecessem foi a gentrificação. Eu, particularmente, não conhecia esse termo, gentrificação, mas então é aí, né? Ó, a gentrificação ocorre quando áreas urbanas passam por um processo de revitalização e desenvolvimento, atraindo moradores de renda mais alta e, consequentemente, elevando os preços dos imóveis. Muitos bairros que historicamente abrigavam a comunidade LGBT, como São Francisco e Nova York, lugares em São Francisco e Nova York, tornaram-se locais desejáveis. E aí a gente viu, né? A gente sabe que quem frequentava boate gay, né? Principalmente aqui no Rio Grande do Sul, na minha cidade, tinha uma boate gay chamada My Way Club. Ela era bem simplesinha, assim. Aliás, a maioria das boates gays aqui da minha cidade eram simplesinhas. Até de Porto Alegre mesmo. Eu lembro que tinha uma boate gay chamada Enigma. E depois tinha, que também já fechou as portas há muito tempo atrás, que tinha uma situação estrutural bem precária também. Outras boates, como hoje em dia existe até hoje, o Vitro Club, que curiosamente, quando eu costumava frequentar esse local, ele era mais frequentado pelas sapatões. Então, assim, hoje em dia eu acho que tá mais mixado, assim, faz muito tempo que eu não vou. Mas essa boate gay ainda sobrevive em Porto Alegre. Outras boates como Refúgios, boates como Cine Teatro, e que permaneceram depois por mais tempo, também fecharam as portas, mas sempre com essa estrutura precária, sabe? Não é como, por exemplo, sei lá, uma de São Paulo, que todo mundo ouvia falar que era The Week. Eu particularmente nunca fui. Tenho zero interesse em conhecer São Paulo, inclusive. Essas boates que têm um poder, que conseguem atrair o público com poder aquisitivo maior, fecharam, talvez, não pela gentrificação, mas também pelos outros motivos que nós vamos ver agora. Olha só, o segundo tópico mudanças culturais e sociais. Olha só. Que aí vem da aceitação das pessoas que são da comunidade LGBT, que permite que elas consigam transitar por outros ambientes, né? Não necessariamente os guetos das boates gays que transformam as pessoas dentro daquela comunidade fechada, né? Antigamente, as pessoas precisavam se reunir em locais fechados, né? Locais especificamente direcionadas para o público LGBT por causa do preconceito, por causa da falta de aceitação na sociedade, né? Hoje em dia os LGBTs estão sendo mais aceitos, existe mais tolerância, existe mais aceitação por parte da comunidade de maneira geral, e as pessoas que antigamente
para sair à noite, para se divertir, tinham que ficar centralizadas ou numa casa LGBT específica para os gays, para as lésbicas e travestis e transgêneros, hoje em dia conseguem transitar mais pelos outros ambientes e não ficam tão presos a um tipo de estabelecimento específico para eles. Vocês concordam com esse aqui, com essa mudança cultural e social? Vocês acham realmente que para ser, que os gays não precisam mais ir exatamente para casas noturnas para poder ficar à vontade, numa boate hétero, por exemplo? Você que é gay e frequenta hoje em dia baladas hétero, você acha que nossa, baladas hétero, você acha que você se sente à vontade para fazer parte delas? Você consegue se comportar como você se comportaria dentro de uma boate gay, dentro de uma boate hétero? Eu não sei, eu acho que a sociedade tá mais liberal, mas não é esse ponto, assim, de ver, pelo menos aonde eu moro aqui no Rio Grande do Sul, mais uma vez, dizendo que eu não frequento esses lugares, mas eu acho que a sociedade não tá ainda muito preparada para ver dois homens se beijando, uma travesti chegar numa boate hétero. Eu acho que esse ponto aqui não é um dos pontos mais fortes desse argumento aqui. Me diz aí o que que você acha. Próximo passo é o da tecnologia, né? Tecnologia então vai falar de Grindr, de Tinder, de aplicativos de encontro, que antigamente, na inexistência destes, as pessoas eram obrigadas a se dirigir então a lugares LGBT, baladas gays, para poder conhecer pessoas para fins de parceria sexual. Então, se a gente queria conhecer alguém para namorar, se a gente queria conhecer alguém para transar, se a gente queria conhecer alguém para fazer amizade, a gente tinha que ir única e exclusivamente frequentar uma boate LGBT. Hoje em dia, com a internet, Grindr e Tinder e etc., as pessoas não precisam mais ir nesses locais físicos para conhecer as pessoas. Hoje em dia, a gente tem na palma da mão tudo isso. Então, a gente pode conhecer, fazer amigos, a gente pode conhecer pessoas para ter relações sexuais, para ter relacionamentos amorosos, aqui na palma da mão. Então a gente não precisa mais ir nesses lugares para poder conseguir fins estritamente sexuais. E que antigamente era isso, né? A gente ia pra balada, tinha festas, que eu lembro que tinha o Dark Room, muito legal, Dark Room, né? Que a gente ia lá, era aquele quarto escuro, as pessoas entravam lá e faziam tudo que elas gostariam de fazer dentro da boate, sem precisar sair pra rua. Então, realmente, para fins de encontros sexuais, a boate era um ótimo lugar, fazia muito bem, cumpria muito bem a sua função. Mas hoje em dia, com a internet, o Grindr, os aplicativos, isso não é mais tão necessário, né? Então, concordo com esse aqui. Esse aqui realmente achei bem legal. Mas eu, particularmente, que gosto de dançar, gosto de me divertir, gosto de pular e suar e dançar a noite toda, já complica o fato de não ter uma boate, né? Eu, particularmente, sinto muita falta das boates gays, né? Eu sinto muita falta de sair pra dançar, eu sinto muita falta de ter um lugar pra sair pra dançar exclusivamente para dançar e não apenas para transar, né? Eu acho que o aplicativo é legal quando a gente precisa, né, que é realmente só buscar, né, o encontro casual, o encontro, né, mas para ir para dançar, ir para falar com os amigos, ir para se divertir, né? Uma boate que tenha várias pistas de dança, de pagode, de funk, de eletro, que tenha mesa de bilhar, que tenha karaokê, né? Que tenha coisas assim. Essa confraternização também é uma coisa que eu sinto falta, que o aplicativo não vai, né? Então, nos proporcionar. Outro fator também que foi considerado pelo responsável pelo fechamento das boates LGBT foi a pandemia de Covid-19, né? A pandemia de Covid-19 teve um impacto muito grande, então, não só nas casas noturnas, né, LGBT, mas como em toda a indústria de entretenimento, né? Teve fechamentos de casas noturnas que faziam shows, todos os eventos culturais onde poderia ter algum tipo de aglomeração foi a gente teve, né, a pandemia por 2 anos, então a pandemia afetou economicamente vários negócios, fazendo com que as empresas fechassem, né, e entre elas, então, as boates LGBT. Né? Então a Covid-19 transformou toda a nossa interação social, transformou, né, como ela diluiu as nossas
os nossos encontros, né? Olha, a pandemia de Covid-19, então, foi especialmente dura para o setor de entretenimento noturno, com as restrições de capacidade, toques de recolher e, em muitos casos, fechamentos temporários e permanentes, né? Então, muitas boates gays não conseguiram sobreviver ao impacto. Mesmo após a reabertura, muitos locais enfrentaram, então, desafios financeiros insuperáveis. Como não tem mais as casas noturnas, aonde que as pessoas estão se encontrando, né? Então, agora, hoje em dia, é muito comum o surgimento das festas temáticas, que, na minha opinião, eu acho que é meio segregador, né? Aqui no Rio Grande do Sul tem uma festa temática muito famosa, que é a festa dos ursos, né? Claro, a festa dos ursos é feita para quem? Para ursos. Então por isso que eu acho que ela segrega muito, né? As festas temáticas acabam segregando muito as pessoas. Então, aquela diversidade que a gente ia ver numa boate, numa casa noturna, a gente não vai ver mais, né? Se a gente for numa festa temática de urso, provavelmente vai ter só urso, não vai ter as travestis, não vai ter as drags, né? Então eu acredito que não vai ter, porque eu particularmente nunca fui numa festa temática, mas eu acho que ela já é temática justamente para atrair pessoas que se identificam com aquele nicho, né? Então eu acho que aquela diversidade da casa noturna que a gente via antes, a drag queen, o travesti, a pessoa não binária, a pessoa transgênero, a sapatão, o gay, isso que trazia também todo o elemento da diversidade noturna, acaba se perdendo na festa temática, né? A festa temática, por outro lado, tem a questão de atrair pessoas que têm interesse comum, mas ao mesmo tempo segrega, né? Então eu, por exemplo, se eu quero sair para dançar hoje em dia, o que que sobra? Sobra uma festa temática. E as festas temáticas são muito nichadas, né? Para quem não sabe, né, a festa temática, eu vou explicar um pouquinho. Então, por exemplo, ela não tem um endereço fixo, né? A boate tinha um endereço fixo, a festa temática não. A festa temática, ela pode acontecer em qualquer lugar. Ela pode acontecer, então, num armazém abandonado, numa cobertura de um prédio, né? Então, qualquer lugar que tenha quatro paredes e um pouco de estrutura, eles usam para fazer essa festa temática, né? Essa festa temática também é divulgada através da internet, de boca a boca. Normalmente o ingresso é bastante alto, justamente para causar uma certa ideia de que de exclusividade, né? E a pessoa vai então se sentir cada vez mais exclusiva dentro daquele ambiente, né? Então é como se fosse quase uma festa secreta, sabe? Então assim, ela vai ser divulgada dentro da rede social, o que acaba, né, dando essa sensação de bolha. A gente fica nessa sensação de bolha, cada vez mais dentro de uma bolha, o que, na minha opinião, dentro da comunidade LGBT não é legal. Sabe, o legal é a diversidade, a inclusão de todo mundo e não se fechar em bolhas. E eu acho que as festas temáticas têm muito essa cara de bolha, né? Então tem a festa fetiche, que é uma festa muito comum aqui, tem a festa ursos também. Eu particularmente nunca fui, posso estar falando besteira, mas a impressão que eu tenho é essa. Então, basicamente, esses são os fatores que fizeram com que as boates gays desaparecerem. E você? Você sente falta das boates gays? Você ia nas boates gays? Me conta aí, você frequenta essas festas pop-up, que são as festas temáticas? E se você frequenta, o que você acha? Você sente saudade das boates gays? Você gostaria que elas voltassem? Ou não? Está muito bom assim pra você? Você não gostaria que elas voltassem nunca mais? Conte pra gente nos comentários. Este foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, clique no botão de gostei, compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de inscrever-se no canal, caso você ainda não seja inscrito. Então esse foi o vídeo de hoje, eu vejo você no meu próximo vídeo. Um beijo.